Dados divulgados pelo Anuário de Segurança Pública apontaram que os crimes virtuais no Brasil tiveram aumento de mais de 65% em 2022, em comparação com o ano anterior. O salto é maior registrado pela plataforma. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo agora com o advogado especialista em crimes cibernéticos, José Milagre. Bom dia, seja muito bem-vindo. E já pegando até mesmo o gancho do que o Cris acabou de falar, que eu acho que vai muito além do endurecimento desse sistema de segurança, eu acredito que tudo também começa dentro de casa e com acesso muito fácil a esses meios, que é a internet, que a gente sabe tem Deep Web, Dark Web, e esses jovens, né, falando de ataques, eles têm acesso muito fácil a essas informações e a maneira de agir. Também o problema está aí, não é mesmo, doutor? Com certeza. Bom dia, Elisângela, Marcelo, Cristiano, todos que nos acompanham na Jovem Pan. Os dados do anuário mostram um crescimento significativo, são 200 mil reportes. E com detalhe, há subnotificação. Rio de Janeiro, São Paulo e outros 4 estados não separaram dos estelionatos o que é virtual. Portanto, o que parece é que esse número é bem maior e evidencia um crescimento, o Brasil acompanhando o mundo no crescimento das fraudes virtuais e crimes cibernéticos, sobretudo após a pandemia, onde a transformação tecnológica ocorreu. E como você bem disse, o criminoso hoje, ele cada vez mais técnico, organizado, construindo aplicativos, mas ao mesmo tempo muito criativo. Então, assedia jovens e normalmente o insumo do crime cibernético são os dados virtuais. Os dados pessoais que são compartilhados por adolescentes, jovens ou até pessoas que, de forma a não conhecer, acabam compartilhando. Portanto, é muito importante ter cuidado com os dados pessoais, porque hoje eles abastecem o crime cibernético e fazem com que mais pessoas engrossem essa lista de 200 mil tentativas de estelionato virtual. E também, né, nós sabemos que hoje, né, na execução de um crime, o crime cibernético acaba praticamente não tendo um risco, né? Quer dizer, a pessoa não vai precisar de uma arma, não vai precisar estar numa cena de um crime que ela está sujeita a que a outra pessoa veja, um policial, ou seja, ele avança porque ele é lucrativo e também envolve um risco muito limitado mesmo, né? Você disse bem, Marcelo, nós tivemos nos anos mais críticos da pandemia, a gente acompanhou isso par e passo, o crescimento de estados de 300% a 700% no número do crime cibernético. E o que nós devemos esse crescimento? Primeiro, digitalização de processos em que as pessoas não estão adaptadas com segurança da informação. Segundo, a sensação de impunidade, ou seja, embora nós tenhamos leis rígidas, a lei de 2021, 14.155, que pune com 8 anos de reclusão a fraude eletrônica, os criminosos entendem que não vão ser identificados. E terceiro, como você bem colocou, né, a sensação ligada ao anonimato, ou seja, eu não preciso estar presente, isso me motiva a praticar um delito, um crime, considerando que eu estou lá entre 4 paredes e acredito que eu não vou ser identificado. Todos esses fatores reunidos, aliados à falta de informação e estrutura investigativa para fazer frente ao crime cibernético, é que coloca o Brasil hoje como o segundo país da América Latina com mais vítimas de fraudes digitais, estando atrás apenas do México. Cris, a sua pergunta? Doutor José, bom dia, satisfação falar contigo aqui na Jovem Pan. Na sua experiência, você entende que o problema brasileiro hoje, ele é mais falta de uma legislação mais moderna, falta de de uma legislação que acompanhe a evolução tecnológica desse tipo de crime, ou é uma falta de estrutura de investigação e punição capaz de compreender a forma como se desenvolve esse tipo de prática criminosa? Obrigado, Cris, pela pergunta, e eu já vou de imediato na opção B, né? Nós temos a Lei Carolina Dickmann desde 2012, né, que pune a invasão de dispositivo informático. Nós temos o Código Penal, que embora seja da era de 40, faz frente aos crimes cibernéticos, a maioria dos crimes praticados pela internet. Nós temos o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, profundas alterações em 2018 e 2021 com essa lei que enrijece a pena dos crimes cibernéticos, que criou o tipo de fraude eletrônica, o estelionato por meio da informática. Portanto, não nos falta legislação para punir, o que nos falta é estrutura investigativa.
nós temos poucas delegacias especializadas. A exemplo, aqui em São Paulo eu tenho a DC Cyber, em Curitiba a NuCyber, e essas delegacias investigam normalmente crimes de ORCRIMs, organizações criminosas para o crime cibernético. 4 ou mais pessoas praticando crime cibernético. Ou seja, as vítimas hoje buscam estrutura investigativa e muitas vezes não têm amparo da própria delegacia, que pede, por exemplo, que elas voltem, enfim, procurem um advogado. Então, nós precisamos fazer frente ao que diz o artigo 23 a 24 do Marco Civil da Internet e estruturar as polícias com mais peritos digitais, porque fazer frente ao crime cibernético não é uma questão de legislação, mas é uma questão de investigar e de estrutura para poder periciar esses casos e fazer com que eles não fiquem só no boletim de ocorrência, que ocorra processo e essas pessoas possam ser punidas. Doutor, ainda falando nessa esteira, o crime cibernético, ano passado, com as polícias envolvidas, inclusive, prenderam ali, uma equipe prendeu uma quadrilha que agia no interior, em prefeituras do interior aqui do estado de São Paulo. Foi aí um prejuízo de mais de 3 milhões, se eu não me engano. Eles estão cada vez mais audaciosos, criminosos, e conseguindo atacar as prefeituras e deixando um rombo aí incrível, digamos assim, para essas pequenas cidades. É verdade, esse crime com as prefeituras é o ransomware, é o sequestro de dados, e ele se vale de um e-mail malicioso ou de um contato em que alguém infecta a rede pública e eles exigem resgate. O crime digital hoje ele é muito organizado, nós temos uma estrutura criminosa, eles existem resgate em criptomoedas justamente para evitar que seja rastreado. Então, o criminoso digital hoje, ele tem uma estrutura em que ele já aplica o golpe na vítima, conhecendo dados da vítima, o que reduz a resistência. Ele tem uma estrutura de comunicação perfeita, ele desenvolve aplicativos. Então, ele pede para que a vítima baixe um aplicativo, por exemplo, de correção de segurança do seu sistema bancário, que consegue interagir com o aplicativo do banco, acessar e desviar. E ele está sempre atento aos momentos de grande comoção e curiosidade social. Como exemplo, o Desenrola Brasil. No dia 17, o governo anunciou esse programa de parcelamento de dívidas e nós já temos aí mais de 200 mil pessoas aí que tiveram contato com cybercrime. Eles simulam a instituição financeira, oferecem uma proposta para o pagamento de dívida, quando na verdade a vítima está direcionando o dinheiro para o marginal. Então eles estão sempre atentos a esses momentos para tentar tirar dinheiro das vítimas e com detalhe, não fazem distinção. Tem crimes de milhões e tem crimes em que ele tira o auxílio emergencial de alguém que precisava desse dinheiro para sua subsistência. Muito bem, então conversamos com o advogado especialista em crimes cibernéticos, José Milagre. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia. Eu que agradeço, um abraço a todos.